desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Amém, glória a Deus. Eu quero que você entenda essa palavra, preste bem atenção. Tem algo profundo nessa palavra que Deus ele fala ao nosso coração. Eu quero que você entenda que a lepra era vista como uma punição de Deus. A lepra naquela época era vista como uma maldição que Deus estava lançando sobre uma pessoa. Não era só uma doença física que estava numa pessoa, que passava para outra, contagiosa, que passava para outras pessoas, não. Além de ser física, era espiritual. Todas as pessoas que tinham lepra, ela tinha que ficar afastada da sociedade. Ela tinha que ficar num lugar longe de pessoas. E naquela época não tinha cura à lepra. A palavra de Deus não diz, mas com certeza, esse Naamã, ele procurou os melhores médicos da época. Com certeza ele procurou o melhor médico. Aonde tinha uma cura, com certeza ele foi atrás. Por quê? Porque ele era poderoso, era reconhecido, tinha nome, tinha fama, ele era honrado na Síria. Então ele procurou tudo que podia para ser curado. Só que não alcançou a cura. Talvez você é uma pessoa que está aqui hoje nesse culto e você na sua vida procurou soluções em muitos lugares para o seu casamento ser restaurado, para a sua vida, a sua família ser mudada, mas até hoje você não viu isso acontecer. Mas eu quero dizer algo para você: ainda existe homem de Deus, ainda existe profeta, ainda existe homem que tem autoridade para te ajudar, para mudar a sua história. Ainda existe homem de Deus. Deus ainda levanta homens, profetas, pequenos, mas com autoridade contra o inferno, com autoridade para mudar a sua história. Só que Naamã tinha um defeito que precisava ser mudado. Naamã tinha algo dentro dele que precisava ser transformado pelo poder de Deus, para ele poder obter o que ele precisava, que era a cura. E nós, na nossa vida, é do mesmo jeito. Vai ter coisas dentro de nós, espiritual, que impede Deus de trabalhar, que impede Deus de agir. Quem era Naamã? Descreve ele aqui como um homem valente, descreve ele aqui um homem honrado pelo seu Senhor, um homem reconhecido em toda a região. Naamã era um homem que muitos soldados olhavam e falavam assim: eu quero ser igual a esse homem. Pessoas olhavam para Naamã: eu quero ser igual a esse aí. Ele não perde uma guerra. Eu queria ser igual a esse homem. Ele era assim. Aonde ele chegava, olha, vem Naamã. O povo dava honra, o povo respeitava o general que deu várias vitórias ao povo da Síria. Mas porém, era leproso. Tinha um porém na vida de Naamã. Talvez você é uma pessoa que diz assim: eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu sou trabalhador. Eu sou uma pessoa assim, aquilo outro. Mas dentro de mim tem algo que eu não consigo tirar. Dentro de mim tem algo que é difícil
Eu tenho várias qualidades, mas tem algo dentro de mim que eu sei e ninguém sabe. Mas que eu sei que não agrada a Deus, eu sei que não é bom. Naamã, ele se escondia, sabe aonde? Detrás da fama dele. A fama dele escondia o que tinha dentro dele. Tem pessoas que elas se escondem detrás do nome, de um título. Tem pessoas que elas se escondem atrás de algo para esconder o que está dentro dela. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos colocar diante dEle tudo que está em oculto dentro de nós. O nosso vício, a nossa falha, os nossos pecados, porque nós erramos, nós falhamos. Só que tem erros que nós guardamos e ficamos só para nós, porque nós não queremos que pessoas vejam nossos erros, a nossa falha, e se ela ver, ela vai nos julgar. Naamã, ele era orgulhoso. Naamã era um cara que gostava de reconhecimento. Tem pessoas que gostam de ser reconhecidas. Tem pessoas que ela gosta de ser a atração do local. Naamã era assim. E quando você é uma pessoa assim que gosta de poder, reconhecimento, você impede Deus de trabalhar na sua vida. Só que o trabalhar de Deus é espetacular. Deus trabalha de uma maneira que aquele que acha que é sábio, ele tem que se tornar pequeno. Aquele que acha que é grande, ele tem que diminuir para Deus trabalhar. E aqui vai contar a história de uma menina que era serva, onde Naamã pegou essa menina como escrava e colocou para servir na casa dele. Essa menina pequena, menor, ela via que Naamã sofria, buscava recursos e não achava. Aí essa menina pequena poderia dizer assim: deixa ele morrer. Ele me pegou dos meus pais, me levou em cativo, então deixa ele morrer com essa letra. Mas aquele que carrega o Deus poderoso, aleluia, aquele que carrega o Espírito de Deus dentro dele, ele não consegue olhar uma pessoa que está sofrendo, por mais que aquela pessoa te fez mal, para não falar do Deus poderoso, para não falar daquele que tem poder de curar e mudar. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou mais ajudar ninguém, porque um dia eu ajudei muitas pessoas e pessoas foram ingratas comigo. Parei de ajudar, parei de estender as mãos para pessoas, porque pessoas são ingratas. Você não pode mudar a sua essência pela ingratidão das pessoas. Você não pode mudar quem você é, porque pessoas não foi ingrata com você. Pessoas que poderiam te ajudar, você ajudou muitas pessoas, mas na hora que você precisava, essas pessoas viram as costas. Você não pode mudar a sua essência. E essa menina não mudou a essência dela. Ela chega diante da mulher e fala assim: se o meu Senhor fosse lá para Israel, lá em Samaria, lá existe um profeta, e esse profeta curaria a lepra de Naamã. Essa menina deu o quê? O caminho, a direção para Naamã, a direção da cura. E é assim que Deus trabalha. Quanto era de nós que estava perdido no mundo, longe, e Deus te dirigiu para um lugar. E Deus hoje te trouxe aqui, foi Deus que te dirigiu para esse lugar. Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque aqui você vai receber aquilo que você precisa. Só que Naamã agora tinha que fazer o quê?
deixar o orgulho de lado e dar ouvido a uma menina pequena, serva, que não tinha valor nenhum, lavava os pés dele, lavava os pés da mulher. Agora ele tinha que dar ouvido para ela. Olha como Deus trabalha. Deus pega as coisas pequenas, coisas que parecem que não tem sentido, para nos levar para o caminho do milagre. Só que tem pessoas que descartam as coisas pequenas e pensam nas coisas grandes. Só que Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha em coisas pequenas para o grande acontecer. E Naamã chega diante do rei de Israel e fala que precisava ir em Samaria, porque lá tinha profeta, tinha um homem de Deus que ia curar ele. E assim o rei, que amava muito a vida de Naamã, ele libera, faz uma carta, só que nenhum deles entendia que ia curar Naamã não era um homem, era Deus. Naamã existia em Naamã lepra física e espiritual. E esse homem viaja em sentido a Samaria. Só que quando você entra nesse estudo, Deus trabalha em detalhes pequenos. Talvez você está aqui e você diz assim: Deus não está trabalhando na minha vida. Parece que Deus não está trabalhando. Olha, estou buscando, estou indo para a igreja, mas parece que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando sim na sua vida. É que Deus trabalha em detalhes pequenos que você não está vendo. Deus já está trabalhando no seu casamento. Deus já está trabalhando na sua vida sentimental. Deus já está trabalhando. Só que você só atenta às coisas grandes, as coisas pequenas, você não está olhando, você não está vendo. Então Naamã, para ele sair da onde ele estava e ir para Samaria, sabe como é que era a caminhada? Era descendo. O processo da cura de Naamã já estava acontecendo, só que ele não estava vendo. O primeiro processo da vida de Naamã foi o quê? Para a cura acontecer: dar ouvido ao pequenino, dar ouvido ao cego. Foi o primeiro processo para ele ser mudado por Deus. E o segundo é descendo. Deus trabalha em detalhe. E quando ele chega diante do profeta, ele pensava assim: quando eu chegar diante do profeta, o profeta, quando saber que sou eu, ele vai vir, vai fazer uma honra para mim. Quando eu chegar diante do profeta, ele vai vir, vai pôr a mão, vai dar toda a atenção para mim e eu serei curado. O que Naamã gostava? De reconhecimento. Só que Deus, ele trabalha de maneira diferente. A palavra de Deus diz que o profeta manda o quê? Um servo. Mas uma vez os servos, Deus está usando o servo. Deus usou o servo primeiro, a menina. Agora Deus está usando o servo do profeta para ir de encontro de quem? De Naamã. Deus usou o servo do profeta para levar uma ordenança para Naamã. E qual era a ordenança? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele seria curado. Diante de uma resposta dessa, é algo simples de fazer. Mergulhar 7 vezes no rio. Para quem estava condenado, para quem já procurou soluções e não achou, seria fácil de fazer. Mas para um orgulhoso,
para aquele que gosta de ser reconhecido, se torna difícil. Se torna algo quase impossível de ser feito. Então, quando nós somos assim, o que é que Deus faz? Deus nos quebra. Quando nós somos orgulhosos e nós queremos ser alguma coisa, Deus pega nós e quebra. E se nós não der ouvido aos pequenos, aqueles detalhes pequenos, aqueles que Deus envia para falar com nós vamos continuar leprosos. Isso que é a verdade. Se nós descartar um irmãozinho que veio entregar algo, só porque não é o pastor que está pregando, é o obreiro, eu não vou dar atenção. Só porque não é o bispo que está pregando, então eu não vou receber. Só porque é aquele outro, eu não recebo. E Deus está usando os pequenos para mudar o seu caráter. Deus está usando os pequenos para tirar algo de dentro de você que precisa ser tirado. Então tem pessoas que ela é leprosa por causa disso, porque ela se apega a nome, a reconhecimento, a fama, e descarta os pequenos. E Naamã falou: mas por quê? Descer esse rio, se lá em Damasco as águas são as melhores águas. Mas por quê? E também eu achava que o profeta ia vir até mim, ia levantar a mão, ia colocar a mão no lugar e eu seria curado. E a palavra de Deus fala que ele saiu o quê? Furioso. Ele saiu furioso daquele lugar. Só que eu quero que você entenda: o profeta representa quem? Deus. O profeta representa Deus, a boca de Deus falando. Então, quando ele saiu furioso, ele estava furioso, não era com o profeta, com o homem, mas era com Deus. Por quê? Porque nós, ser humano, temos um defeito. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Nós queremos que Deus faça da maneira que nós queremos que Ele faça, não da maneira que Ele quer fazer. Tem pessoas que entram no culto e aí falam: hoje eu vou ser curado, hoje vai acontecer isso, aquilo, outro, desse jeito vai acontecer. Aí não acontece. Não vou mais na igreja. Não vou mais buscar. Estou buscando, mas olha, continua do mesmo jeito. É porque você quer que Deus faça do seu jeito, e do seu jeito Deus não faz. Deus só faz naquele que reconhece que quando você está diante de Deus, você tem que descer, você tem que mergulhar, tem que reconhecer que você está diante de quem? De Deus, não do homem. Naamã não reconheceu que ele estava diante, era de Deus. Ele ficou furioso. Ele ficou furioso. Hoje Deus quer tratar algo dentro de você. Só que não sou eu que posso dizer e apontar o que você tem que largar. Eu não sei qual é a letra que você carrega dentro de você. Talvez você é uma pessoa que gosta de mentir. E você mente, algo virou o costume de fazer isso. Isso pode ser um alerta espiritual. Talvez você é uma pessoa que tem muitas coisas dentro de você, mágoa. Você não consegue perdoar pessoas. Pessoa que feriu, você guarda dentro do seu coração. E isso se torna um alerta. Ou talvez você se acha melhor do que outras pessoas. E isso é um alerta. Existem vários alertas que nós temos dentro de nós, espiritual, que nós precisamos tirar de dentro de nós. Por isso que às vezes você fala: faz 10 anos que eu busco a Deus, 15 anos, 20, e a minha vida não muda. Por que não muda? Porque muitas das vezes Deus usou pequenos. Deus lançou uma palavra.
E você não quis aceitar porque você queria do seu jeito, da maneira que você imaginava. Vai ser assim, vai ser daquele jeito, vai ser daquele outro jeito. E Deus fez totalmente diferente do que você pensava. E aí Naamã sai furioso. Mais uma vez chega quem? Outro servo. Primeiro foi a serva dele, a criada, deu o caminho da cura. O segundo, o servo do profeta, deu a ordenança. E agora, mais uma vez, mais um servo começa a falar com Naamã. Coloca o versículo 13 para mim. Contudo, seu servo, aproximando dele, e conselharam: Abba, meu pai, mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não teria realizado. Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta a lavar-te e ficará purificado. Olha a pergunta do servo para Naamã. Qualquer coisa ele faria para ser curado. Qualquer coisa. Tem pessoas aqui que falam: hoje eu faço qualquer coisa para mim ver meu casamento restaurado. Hoje eu faço qualquer coisa para ver esse bicho saindo na minha vida. Qualquer coisa eu faço. E aí você acha que Deus vai pedir algo extraordinário, difícil para você. E sabe o que Deus pede para nós? Me obedece. Só isso. Obedece a minha palavra. Obedece o que eu te digo. Obedece o que sai do altar. Que eu vou curar. Eu vou mudar seu casamento. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou restaurar a sua vida. Eu vou curar trauma do passado que pessoas te feriram. Você talvez é uma pessoa magoada. Uma pessoa que guarda dentro de você traumas. Uma pessoa que guarda dentro de você algo que dá legalidade para o mal trabalhar. E hoje, até hoje, você não conseguiu receber a cura. Por quê? Talvez por causa do seu orgulho. Talvez por você não dar atenção a coisas pequenas. Você está impedindo o trabalhar de Deus. Diante de Marta e Maria, essas irmãs que passou por uma circunstância difícil, o que é que tinha diante dela para a cura não acontecer? Uma pedra. A pedra era um obstáculo que impedia Jesus operar o milagre. Jesus fala: tira a pedra. E ela continuava questionando: tira a pedra. Quando a pedra saiu, ela viu o milagre acontecendo. Quem está entendendo? Tem pedra na nossa vida que impede o trabalhar de Deus. Só que Deus pede para tirar. Deus fala para nós: ó, tira isso de você. Isso não me agrada. Isso não está alegrando o meu espírito. E Deus fala conosco todo tempo. Só que nós insistimos em permanecer. E quando Naamã escuta esse servo dele, aí ele pensa dentro dele: é verdade. É verdade. Eu já vi até coisa mais difícil do que isso e eu ainda continuo leproso. Eu já vi coisas mais assim, de uma maneira assim que extraordinária e ainda continuo leproso, mas é uma coisa simples de ser feita. Quando ele reconheceu isso, sabe o que começou a acontecer? A quebra do orgulho
começou a surgir dentro dele. Deus começou a trabalhar dentro dele espiritualmente, quando ele entendeu e escutou esse servo. E ele falou: é verdade, eu tenho que ir. Então é isso que você tem que reconhecer hoje. Hoje você tem que olhar para dentro de você hoje. Hoje Deus quer curar algo do dentro de você espiritual. Mas hoje você que está aí, talvez você disse: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Meu coração é limpo. Eu não guardo mágoa, eu não tenho nada contra ninguém. Eu também achava isso. Teve um tempo da minha vida, de tanto eu me lançar em Deus, de tanto eu buscar a Deus, que quando eu ia orar, eu já não pedia mais perdão pelos meus pecados. Já. Porque eu falava assim: eu já confessei tudo diante de Jesus. Diante de Jesus eu já abri meu coração, já coloquei diante de Jesus todos os meus pecados, minhas falhas. Então, o que é que eu tenho que apresentar a Jesus? Chegou o tempo de eu pensar que já não tinha mais nada que eu pudesse confessar. Eu sabia qual era a falha e o pecador. Só que não tem nada que eu já não falei para Jesus. A minha vida é um livro aberto. Só que uma certa vez eu subi ao monte, um homem de Deus, ele falou algo para mim poderoso. Ele disse assim: sempre tem algo dentro de nós que nós precisamos confessar diante de Jesus. Eu peguei, olhei para ele e falei assim: não tem, já confessei tudo. Eu falei: então vamos subir ao monte. Chega lá em cima, você pergunta assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, tem algo dentro de mim que ainda eu não confessei diante do Senhor? Fala assim com o Espírito Santo: Espírito Santo, tem alguma barreira dentro de mim que talvez eu não estou enxergando? Tem algo dentro de mim que precisa eu colocar diante do Senhor? E na madrugada eu fiz essa oração. Quando eu fiz essa oração, não foi só uma não, foi várias que Jesus me mostrou. Jesus, o Espírito Santo veio e mostrou: isso você tem dentro de você ainda. Isso ainda está dentro. Isso está impedindo de eu trabalhar. Isso está impedindo o meu agir. E naquele momento eu falei: Espírito Santo, me perdoa. Eu quero lançar tudo aqui agora, desse monte. Eu quero descer limpo desse lugar. Quando eu fiz isso, sabe o que aconteceu com a minha vida? A minha vida espiritual mudou. A minha vida financeira começou a mudar. Tudo começou a mudar, não só o espiritual, mas o físico começou a mudar. Então é isso que eu quero que você venha fazer hoje. Olhar para dentro de você e perguntar para o Espírito Santo se ainda existe mal dentro de você. Talvez tem pessoas que você fala: eu já perdoei, está fulano que me traiu. Talvez o seu marido um dia te traiu e você falou: já perdoei. Talvez sua mulher um dia te traiu e você fala: já perdoei. Talvez líderes religiosos um dia te feriu com palavra. Talvez pessoas fez algo com você e te feriu, mas você diz: eu já perdoei. Eu já coloquei diante de Jesus, já abri meu coração, já não existe mais. Mas hoje eu quero que você, nesse lugar, pergunte para Jesus se existe algo ainda que está impedindo ele de trabalhar na sua vida por completo. Então Naamã foi, reconheceu que precisava ir, e ele foi. Só que quando ele foi, a fé dele foi provada. Não foi no primeiro mergulho que ele deu, não foi no segundo, não foi no terceiro, não. Ele permaneceu mergulhando. Aleluia. Ele permaneceu mergulhando. Existe na nossa vida processo. Hoje pessoas aqui serão curadas.
Hoje pessoas aqui vão receber aquilo que ela tem buscado há muito tempo. Mas tem outras que vai ter que viver o processo. Mas uma coisa é certa: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que diz hoje, eu quero mergulhar em ti, Senhor. Hoje eu vou abrir mão de quem eu sou. Eu não sei se um dia você foi grande em algum lugar. Um dia eu fui um empresário de uma empresa, um dia eu fui pastor, um dia eu fui missionário, um dia eu fui isso, eu fui aquilo outro. Não importa quem você seja. Quando você vem adorar, você se coloca como servo, não como aquele que quer reconhecimento. E aqueles que colocam como servo, o que ele tem que fazer? Obedecer. Só que cada mergulho que Naamã dava, algo dentro dele começava a ser curado. Cada mergulho que ele dava, ele não estava vendo a lepra física aí que estava. Ele olhava para o corpo dele, ele via a ferida. Só que o espiritual, a cada mergulho, ia sendo transformado. Mas por que o Senhor está falando isso? Sabe por quê? Porque a cura começa de dentro para fora. A cura primeiro começa de dentro, para depois fora acontecer. Quando Jesus fala para o paralítico de 38 anos, quer ser curado, Jesus sabia que ele queria ser curado. Até eu que estivesse lá ia saber que ele queria ser curado, porque ele estava ali um tanto, esperando o movimento das águas, e todos que ali queriam cura. Mas por que Jesus faz essa pergunta para esse paralítico? Porque Jesus queria curar o coração dele ferido. Ele olhava muito para aqueles que não ajudou e disse: Senhor, toda vez que a água se move, sempre passa um depois de mim. Ou seja, ele tinha revolta dentro dele por aqueles que deveria ajudar, mas não ajudou. Aquele que deveria estender as mãos, não estendeu, ele criou algo dentro dele. Então, para Jesus curar ele primeiro, ele tinha que fazer o quê? Esquecer daquelas pessoas do passado. Você hoje tem que abrir mão do seu passado, do que você viveu atrás, e olhar para hoje, para Jesus. Jesus, ele quer te dar uma nova vida, uma nova história. Mas você tem que obedecer e dizer: Senhor, hoje eu vou deixar tudo aqui. Tudo eu vou lançar hoje aqui. Os meus traumas, o meu orgulho. Hoje eu vou deixar tudo aqui diante do teu altar, meu Deus. Todas as barreiras que tem impedido o Senhor trabalhar. Se você quer ser essa pessoa que hoje quer ver a cura física e espiritual, vem aqui diante do altar, em nome de Jesus. Vem aqui diante do altar. Todos vêm aqui diante do altar. Talvez você diga: eu não tenho nada. O Espírito Santo vai revelar para você. É o Espírito Santo que sonda o nosso coração e vê o que está dentro de nós, que precisa ser liberado. Então você que pode, vem aqui em nome de Jesus. Você que não pode, fica aí no seu lugar, que Deus vai te visitar também do mesmo jeito. Vem aqui diante do altar. O altar é lugar de sacrifício. O altar representa sacrifício, entrega. O altar é onde nós lá deixamos tudo. É o altar. Eu quero que você feche para dentro de você, feche os olhos todos. Olha para dentro de você agora. E pergunta, faça: Espírito Santo,
mim, Senhor. Oh, meu Deus. Se existe algo ainda que eu tenho mascarado, que eu não tenho colocado diante do Senhor, fala, Espírito Santo, talvez eu estou me escondendo detrás de uma armadura, de uma capa. Mas aqui diante do teu altar, eu quero lançar tudo, Jesus. Eu não quero carregar uma lepra espiritual, não. Eu não quero carregar nada dentro de mim que impede o teu trabalhar, Jesus. Abra o coração. Talvez você ainda não entenda se existe algo. Ó, Espírito Santo, fala para mim, Senhor. Se eu perdoei, está fulano que me feriu, ou ainda existe mágoa. Fala o nome daquela pessoa que te feriu, que você acha que você perdoou. Porque se doer, é porque ainda precisa liberar perdão. Se você é uma pessoa orgulhosa, se acha melhor do que muitas pessoas, pede para o Espírito Santo agora revelar para você. Vai lhe revelar o secreto, o oculto, o escondido. Porque Jesus, Ele quer hoje mudar a sua vida. Ele quer curar você primeiro dentro, para poder mudar a sua vida lá fora, mudar seu casamento, mudar a situação que você tem enfrentado. Primeiro Ele quer trabalhar dentro. Mas para isso você tem que permitir o trabalhar do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus,